Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Visita Lá. Eu sou a Vivian. E eu sou o Alexandre. Nós somos guias de turismo e trabalhamos diretamente com viagens e experiências aqui no Rio Grande do Sul, através da agência Visita Lá. E hoje queremos conversar sobre algo que encontramos em muitos dos nossos roteiros: os eventos. Festas típicas, festivais, eventos gastronômicos, culturais. Alguns são grandes, alguns são pequenos, alguns acontecem em cidadezinhas pequenas, que chega a aumentar a quantidade de pessoas circulando na cidade umas 3 ou 4 vezes a população. Mas hoje a nossa pergunta não é somente o quanto esses eventos atraem os turistas. A pergunta é: o que acontece com uma comunidade quando ela realiza um evento? Porque quando milhões de pessoas ou centenas de pessoas chegam na cidade para participar dessa festa ou evento, o impacto vai muito além do evento em si. Então, prepara o chimarrão. E vem conversar sobre isso com a gente. Então tá, Alexandre, quando a gente visita uma festa, normalmente enxerga o quê? A barraquinha da comida. E a barraquinha da comida, as músicas, as atrações, as pessoas se divertindo. Só que existe muito mais do que isso, certo? Tem sim, tem quem organiza, quem monta as estruturas, quem trabalha na limpeza, na segurança, no estacionamento, quem prepara os alimentos, quem vende os produtos. Isso é algo muito interessante. Muitas vezes um evento que dura 2, 3 dias começa a movimentar aquela comunidade meses antes, às vezes até mais de ano, porque alguém precisa planejar, produzir, divulgar tudo isso, organizar e preparar a cidade, né, para receber as pessoas. Sim, os próprios moradores acabam envolvendo de alguma maneira, ou pelo menos são impactados. Exatamente. Pode ser a escola, a igreja, uma associação, produtores, comerciantes, restaurantes. Então, o primeiro impacto que a gente percebe, acho que você concorda comigo, é que o evento mobiliza pessoas. Ele faz diferentes setores de uma comunidade trabalhar em torno de algo em comum. E existe um outro impacto muito fácil de perceber também, que é o econômico. Vamos imaginar que um ônibus com 40 pessoas ou 50 chegue a uma cidade pequena para participar de uma festa. Essas 40 pessoas provavelmente não vão gastar somente dentro do evento. Exatamente, elas podem parar em uma cafeteria, almoçar num restaurante, comprar lembrancinha, levar uma geleia, uma cuca, um queijo, ô, coisa boa. E aí começa uma grande cadeia. E o mais interessante é perceber quem pode ser beneficiado por essa cadeia. Não estamos falando somente das grandes empresas ou patrocinadores, estamos falando daquela senhora que vende a cuca, do pequeno produtor que vende a geleia, da família que produz o queijo, do restaurante familiar, daquela cafeteria da esquina. Ou seja, quando o evento consegue valorizar os negócios locais, parte do dinheiro trazido pelo visitante permanece circulando naquela comunidade por um longo período de tempo. E isso também pode gerar oportunidades. Um produtor que normalmente vende para pessoas da própria cidade passa a apresentar o seu produto para centenas, milhares de visitantes. Que podem comprar naquele dia ou procurar novamente depois, em outra oportunidade, ou até mesmo entrar em contato direto com o produtor rural. Então, o evento não gera somente uma venda, uma única venda. Ele pode dar visibilidade para quem produz naquela comunidade. Mas dinheiro não é o único impacto. Não, com certeza não. E talvez aqui esteja uma das partes mais bonitas dos eventos, a cultura. No Rio Grande do Sul, né, nosso estado, temos comunidades marcadas por diferentes histórias e influências culturais. E muitas dessas histórias aparecem justamente nas festas. Na comida, na música, na dança, no artesanato, nas construções, nas roupas, nas tradições. Pensa, por exemplo, em uma festa relacionada à cultura alemã, como a Café Cuca e Linguiça, que visitamos bem recentemente. Alguém pode chegar lá simplesmente querendo comer uma boa cuca.
Motivo totalmente válido, né? A cuca sempre é bom. Com certeza, com certeza. Só que aquela pessoa pode descobrir que a cuca está presente. Por que que aquela cuca está presente na comunidade? Ou conhecer uma construção em Chemel, ouvir uma música tradicional, né? Vamos botar umas bandinhas, ou conversar com um morador. Então, aquela comunidade não está simplesmente oferecendo entretenimento, ela está contando a própria história. Exatamente. E existe outro efeito disso. Quando uma comunidade percebe que outras pessoas têm interesse na sua história, na sua comida ou nas suas tradições, aquilo também pode ganhar um novo valor para os próprios moradores. Porque cultura não é somente coisa guardada em museu, está na vivência diária, no dia a dia das pessoas. E tem uma coisa interessante, quando a própria comunidade participa da organização, Sim, o evento pode gerar um sentimento de pertencimento, né? É aquela ideia de essa festa é da nossa cidade. e muitas vezes encontramos pessoas que participam há anos, ou famílias inteiras envolvidas. Na Fena Doce de Pelotas, vimos muito isso, negócios que misturam com a história da cidade. Verdade, uma geração começou, outra continuou e os mais novos passam a conhecer aquela tradição também. Por isso, o evento pode ajudar a criar memória coletiva. Não é somente o visitante que vive uma experiência, a própria comunidade vive aquele momento. Isso ajuda a explicar por que algumas festas se tornam tão importantes para determinadas cidades. Eles deixam de ser apenas um programa no calendário e passam a fazer parte da identidade do local. É verdade. Só que até agora a gente só está falando de coisas boas. E eventos também trazem desafios. Com certeza, imagina uma cidade pequena, acostumada com um determinado fluxo de pessoas, recebendo milhares de visitantes em um único final de semana. Aumenta o trânsito, aumenta a quantidade de resíduos, o consumo de água, de energia, o sinal de internet também vai embora, porque é muita gente acessando ao mesmo tempo. Pode faltar estacionamento, as ruas podem ficar congestionadas, os serviços, como a internet, podem ficar sobrecarregados ou não funcionarem. Então, quando falamos que um evento impacta uma comunidade, precisamos considerar isso tudo também. Porque se o evento não for bem planejado, aquilo que deveria beneficiar a cidade também pode causar problemas para quem mora nela. A festa da uva em Caxias do Sul é um exemplo disso. É super tradicional e mesmo assim vem enfrentando muitas críticas sobre congestionamento intenso, filas, desconforto em algumas estruturas. Sim. E quantas vezes chegamos em eventos sem orientação para o ingresso de grupos, por exemplo? Então, não basta pensar só quantos visitantes queremos receber, também é necessário pensar como a nossa cidade vai receber todas essas pessoas. E como fazer isso sem prejudicar quem vive ali todos os dias e realmente faz parte da cidade? Só dá para fazer isso com um bom planejamento prévio. E existe uma outra pergunta bastante importante. Quando dizemos que um evento é para todos, ele realmente é? Uma pessoa com deficiência consegue circular pelo espaço? Uma pessoa com mobilidade reduzida pode participar sem dificuldade do evento? Um idoso vai encontrar lugar para descansar? Existem banheiros acessíveis? As informações são claras? São questões que às vezes parecem só detalhes, mas que mudam completamente a experiência e a percepção do evento. Exato. A inclusão não deveria aparecer somente como obrigação. Não, estamos falando de hospitalidade aqui. Se uma comunidade está abrindo suas portas para receber pessoas, precisa pensar em maneiras de permitir que essas diferentes pessoas participem daquela experiência. Agora eu quero te fazer outra pergunta, Alexandre. Acabou a festa. Desmontaram as barraquinhas, os visitantes foram embora. Acabou o impacto? Não necessariamente. Por quê? Ficam os resultados econômicos, mas também ficam outras coisas. Alguém que conheceu o produto de um pequeno produtor, fica alguém que descobriu uma tradição ou que não conhecia, fica fotos, histórias, experiências, então, e talvez aquele visitante volte para conhecer melhor a cidade. Ou recomende o lugar para outras pessoas. E para a própria comunidade pode ficar algo ainda maior, né? Uma tradição fortalecida,
uma cidade que passou a ser conhecida, moradores que olharam de uma forma diferente para aquilo que eles têm como parte da sua história. Então a gente pode dizer que um evento nunca impacta somente quem participa dele? Exato, um evento pode movimentar a economia, gerar oportunidades para pequenos negócios, preservar tradições, como falamos aqui, fortalecer a identidade, criar um sentimento de pertencimento mesmo para aquela comunidade. Mas também pode gerar trânsito, resíduos, sobrecarga de serviços e outros problemas quando não existe um planejamento adequado. É, e não dá para viver uma feira sem uma internet, né, Alexandre? Com certeza, faz muita falta, tanto para as pessoas conseguirem pagar com o Pix, quanto para as pessoas conseguirem se comunicar dentro da feira. Por isso, mais do que perguntar quantas pessoas participam daquele evento, talvez o interessante e o ideal é perguntar sempre o que esse evento deixou para aquela comunidade. Porque o número de visitantes é importante, mas impacto também é uma visão ampla de tudo que é bom e ruim naquele evento. E talvez seja justamente aí que está a diferença entre simplesmente realizar um evento e realizar um evento que contribui para aquela comunidade, para que validá-lo como uma boa opção do ponto de vista do turismo. Mas agora a gente quer saber de vocês, ouvintes. Tem alguma festa ou evento que é muito importante para a comunidade onde vocês vivem? Conta pra gente. E se você gostou dessa conversa, acompanhe o @visita.lá para conhecer mais experiências, destinos e eventos pelo nosso Rio Grande do Sul. Obrigado por viajar nessa conversa com a gente. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau!